Agora sim, o problema é extremamente pessoal contigo. Eu acho que tem que rever isso, mandar um e-mail pro seu Instagram dizendo o que está acontecendo. Que absurdo! Bom, gente, o Gabriel abriu a live e tudo. Desculpa, Gabriel, e muito obrigada por isso. A gente está fazendo um evento no empoderamento linguístico, que é esse perfil que o Gabriel já participou, já fez uma conversa muito bacana, que inclusive ainda está lá na grade do perfil. Quem não viu, não assistiu, vai lá, assiste depois, que vale muito a pena ouvir essa pessoa maravilhosa, potente, cheia de ideias interessantes. E a gente resolveu fazer, de 20 de agosto até 1º de outubro, um evento, um ciclo de debates, de diálogos sobre língua e sociedade. E cada sábado a gente vai ter diferentes especialistas, né, que trabalham em dimensões distintas da linguagem, seja da ciência política, como o Gabriel, da análise do discurso, como o caso da professora Maísa, que vai entrar daqui a pouco, ou artistas mesmo que trabalham com essa questão da língua, da linguagem, da arte como resistência, do riso contra o fascismo. Então, a gente vai tentar, todo sábado, estar aí trabalhando com vocês nessas diferentes dimensões. Eu quero te agradecer desde já, Gabriel, por estar salvando esse dia da live. Brigadão. Eu acho que o Instagram já me bloqueou, já está começando aí o cancelamento, que a gente tentou abrir pelo empoderamento linguístico e não conseguiu. Bom, eu sou a Josemara Cardoso, eu sou doutora em linguística, especialista, na verdade, na área de análise do discurso, trabalho com questões de cultura e identidade. O empoderamento tenta discutir sobre essas questões que tocam na questão da língua e da sociedade. Bom, Gabriel, eu te agradeço pelo aceite, pela parceria, pela colaboração. É sempre muito bom ver o que tu está fazendo, ver o que tu está produzindo. Nas últimas semanas, você tem discutido coisas que são muito importantes, principalmente nesse cenário politiqueiro, né, que a gente está aí tendo um enxame essa semana, que mal começaram as campanhas eleitorais, os debates, a gente já vê muita coisa acontecendo. Vai participar aqui com a gente também a professora Maísa. Gabriel, você pode chamar a professora Maísa Ramos? Ela já tá aqui. Ela está aí. Deixa eu ver se Eu vi entrar, né? Manda ela dar um tchau. Achei aqui, Maísa Ramos. Sim. Ei. Só assim. Prontinho. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vocês me veem? Não. Não, tá tudo pretinho. Agora vi alguma coisa. Bom, enquanto Maísa está entrando, obrigada, Lia Frontosa, por estar presente, Silveira, Leve Letras, Priscila, Alan, a gente tem a Gema Pereira, Mara Lourdes, tem o Rodton 84, Celso Ricardo, são todas pessoas, professor Sérgio Assis, Marlon, obrigada pela escuta de vocês, por estar presente. Passa, já convida, pega aí, coloca nessa setinha do direct, vai convidando um monte de gente, chama para a roda, chama para a conversa, chama para o diálogo. Maísa, talvez tentar sair e entrar de novo. Que é assim, é na base do amor, entendeu? Bom, acho que se chamá-la novamente. Gabriel, enquanto você chama a Maísa, a gente vai só dar um recado. Essa live estava prevista para hoje, às 16 horas. Infelizmente, aconteceu um problema técnico. Eu não estava conseguindo abrir a live, meu áudio não funcionava. Apareceu. E outra pessoa convidada era a multiartista Elisa Lucinda.
mas aí eu vou dar uma notícia muito triste para vocês. Para mim também foi assim, muito, não sei outra palavra, foi triste, mas a gente entende. A Elisa, sobrinho dela, teve um pequeno acidente e infelizmente ela não pode estar hoje conosco, ela teve que cancelar em cima da hora. Ela pede desculpas, ela agradece a cada um de vocês pelo carinho. Ontem ela chegou a postar na rede social dela, na parte dos stories, o evento do empoderamento linguístico, né, que ia ter essa conversa, esse diálogo importante, interessante, que ela vem também produzindo há muito tempo. E peço desculpa a vocês que estavam esperando a Elisa, mas infelizmente quando questão de saúde a gente não tem como, né? Quando acontece, acontece e não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas infelizmente é o que ocorreu. E agradeço, Maísa, pela tua presença, Gabriel pelo aceite. Maísa, obrigada. A professora Maísa foi colega do doutorado, do mestrado lá na Universidade Federal de São Carlos e daqui a pouco ela vai falar mais um pouquinho sobre ela. Bom, vamos lá. Gabriel, tu já falou um pouquinho de você na live que a gente fez, mas é sempre bom te ouvir. Gabriel, diga lá pra gente, antes de a gente falar realmente sobre questões de linguagem política, quem é o Gabriel nesse jogo da linguagem da política? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. E eu sou o Gabriel, e aí eu respondo pelo perfil do Égua Preta, onde eu trago questões sobre a negritude, sobre como a negritude recentemente, na verdade acho que desde o início uma questão muito mais política de como o negro é visto na sociedade, como ele é representado na sociedade, como historicamente a imagem do negro, tanto da mulher quanto do homem, quanto das pessoas trans, enfim, a imagem da negritude ela foi moldada e como ela está sendo usada tanto para questões de segurança quanto questões de saúde. E mais recentemente eu estou falando muito sobre a masculinidade negra, como essa masculinidade ela é criada no imaginário da população, como essa masculinidade ela é moldada nas pessoas, nos homens negros e como isso repercute dentro da sociedade, como isso repercute dentro do imaginário da mulher negra também, como as diversas masculinidades elas são silenciadas, como os homens negros eles podem se empoderar e não corresponder a essa masculinidade patriarcal, supremacista, branca, capitalista, imperialista, que a gente tanto vem lutando e quanto mais a gente luta, mais as pessoas que lutam são silenciadas. Recentemente, eu entrei para o mestrado de Ciência Política na UFPA e passei por uma situação de racismo e logo depois de injúria e de assédio moral. E aí eu estou passando por esse período falando também, mostrando também como, por mais que a gente acredite que são pessoas, que a academia existam pessoas inteligentes, pessoas com acesso à informação, pessoas letradas, mas que na realidade, dentro da própria academia, se usa a bandeira do antirracismo, do assédio, somos contra o assédio moral, somos contra o machismo, somos contra a LGBTfobia, mas que muito se vê que, na verdade, é simplesmente um status de LinkedIn, um status de Instagram, um status só da boca para fora, onde materialmente, palpável, a gente não vê uma mudança muito séria. E quando a gente começa a questionar essas bandeiras que os academicistas levantam, e quando a gente realmente vê a verdadeira face dessa luta antirracista que eles tanto dizem que, na verdade, não existe. Então, eu também estou passando por uma dificuldade lá, que eu estou tentando falar sobre negritude, e está sendo dito que isso que eu estou querendo fazer não é ciência política, é uma coisa, é sociologia, quando, na verdade, ciência política saiu de onde? E aí a gente vê também o quanto a academia ainda é relutante e nesse lugar de retirada de protagonismo enquanto ciência, tirar eles a branquitude da ciência e colocar a negritude para falar sobre a própria negritude ou, quiçá, falar sobre como a branquitude olha a sociedade, como colocar o branco como objeto de estudo, quando eles não se veem enquanto objeto de estudo. Eu acho que um dos principais papéis que eu
acho que eu tenho dentro de uma academia agora é exatamente essa. Não vou fazer uma grande mudança, porque uma pessoa só não vai fazer uma grande mudança no lugar, mas a gente começa a fazer um movimento, começa a trazer pessoas, começa a questionar lugares onde onde é colocado para a gente uma grande dificuldade para isso. Esse sou eu, aquela pessoa que faz confusão. É ótimo, é por meio da confusão, do barulho, do movimento que a gente vai aí fazendo estremecer essas normas, essas normativas, né, que imperam há muito tempo. E se a gente não questiona, né, Maísa, é complicado. Mas antes de a gente voltar para esse assunto, o Gabriel colocou tantos assuntos interessantes que a gente vai discutir. Muitos, nossa, muita coisa boa. Boa no sentido de colocar em discussão e diálogo, mas ruim quando a gente vê, infelizmente, o quanto isso ainda é presente dentro da universidade, né? Que é um ambiente que nasce para ser esse ambiente de deflagrar, de confrontar, mas também a gente não pode deixar de lembrar que a universidade, no Brasil especificamente falando, nasce para poucos, né? E é há pouquíssimo tempo que tomam esse lugar e que ocupam esse lugar da forma como a gente tem visto. Maísa, conta pra gente quem é a Maísa Ramos nessas tomadas e vindas da palavra. Boa tarde. É um prazer te conhecer, viu, Gabriel? A Josi sempre tem me falado muito bem sobre ti. Josemara, é sempre um prazer conversar contigo também. Boa tarde a todo o pessoal que está assistindo a gente aí nessa tarde de sábado. Bom, eu sou Maísa Ramos, sou maranhense, nordestina, de São Luís do Maranhão. Eu sou linguista e não sou professora. Eu sou professora por formação. Eu tenho formação de professora, graduada em letras, doutorado em linguística, mas eu sou trabalhadora em educação. Eu gosto sempre de dizer que eu sou trabalhadora em educação, porque na universidade, além de estudantes e professores, professoras, existem os trabalhadores em educação, que é toda aquela pessoa que trabalha na universidade, mas não é docente, é a trabalhadora da limpeza, é a secretária executiva, é o jardineiro, é o carpinteiro, é o assistente em administração. Muitas vezes essas categorias todas, sobretudo as administrativas, são nomeadas como secretário. Todo mundo é secretário, até de um modo bastante pejorativizante, como aquele que faz tudo. Mas não, na universidade há uma série de profissões, de funções em que as pessoas desempenham diferentes papéis. E eu trabalho no Centro de Ciências Humanas da UFMA, e graças a essa universidade também eu pude financiar minha pós-graduação, porque há muito pouco tempo a nossa categoria conquistou o direito à carreira. Então, a gente pode fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, graças à luta sindical aí da Federação Brasileira de Trabalhadores em Educação do Brasil. Então, foi desse modo que eu me formei em linguística, que é uma paixão minha. Eu gostaria muito de fazer ciências políticas como Gabriel, mas eu sou tão apaixonada por política quanto eu sou por linguística. Então, eu encontrei na análise do discurso aí um entrelaçamento das minhas duas paixões. E, assim, eu faço uma discussão pautada na materialidade da língua, uma discussão política pautada, fundada na materialidade da língua, né? Como é que uma série de processos discursivos se movimentam na linguagem e são veiculados por diferentes sujeitos políticos. Eu me interesso, sobretudo, por esse tema. A gente tem aqui duas pessoas que trabalham com a linguagem, como vocês viram, em diferentes dimensões. Gente, as campanhas eleitorais começaram e elas já nos trouxeram muitos dados interessantes. Eu não sei se você está por dentro, Gabriel, mas eu acredito que sim.
E alguns dados vão nessa direção que o Gabriel estava falando e que Maísa reiterou, sobre esses lugares que se ocupam e se disputam, né? No caso, dentro da universidade, no caso de vocês. E dentro das campanhas eleitorais, a gente tem visto que muitos grupos, até pouco tempo, subrepresentados, ainda continuam subrepresentados, mas eram subrepresentados, inclusive, dentro da própria disputa. Essas pessoas não recebiam apoio para a candidatura, muitas vezes queriam se candidatar, mesmo em partidos progressistas, mesmo em partidos de esquerda, não recebiam o apoio e não conseguiam engrenar, e não conseguiam ter aí as suas vozes institucionalizadas, né, dentro das campanhas, dentro desses espaços. E é muito interessante quando você traz, Gabriel, que mesmo você trabalhando dentro de um campo que a priori deveria estar aberto para esses temas todos, você ainda sofre esses enfrentamentos de tema de pesquisa, né? Trabalhar sobre a questão da negritude, por exemplo, dentro da ciência política. Bom, nessa direção, eu queria te perguntar, assim, a pergunta vai para vocês dois. Como é que vocês têm percebido no que vocês vêm produzindo como trabalho, como pesquisa, ou como vivência mesmo, essa palavra que a gente fez, essa brincadeira, né, esse jogo de palavras na nossa divulgação, essa palavra que é dada, né, dada como essa palavra que, de alguma forma, alguns grupos já nascem com o privilégio do poder dizer e do poder estar dentro dos espaços, e dessa palavra que é tomada no sentido de forjar, de estar ali, de alguma forma, produzindo o espaço, ocupando o espaço, ainda que ele seja determinado historicamente que não seja nosso. Assim. Como é que vocês têm percebido, dentro das coisas que vocês vêm produzindo, essas duas diferentes dimensões da palavra? A palavra dada como privilégio e a palavra tomada, né, por esses outros grupos que muito tempo ficaram silenciados, foram excluídos, mas nunca deixaram de ter a palavra em movimento, nunca deixaram de ter como a palavra a resistência. Pode começar, qualquer um. Primeiro as mulheres, por favor, gente. Você pode começar também, Gabriel. Tem problema não. Então vamos lá, Gabriel. Inclusive já até me questionaram isso algumas vezes sobre a gente estar dentro de uma academia onde deveria ser eu, por exemplo, estou fazendo ciência política, onde deveria ser um lugar de debate e não se tem esse debate. E aí falam assim, não é um pouco duplo, um pouco ambíguo, isso não tem uma contradição? Eu sempre respondo que, na verdade, não. A partir do momento que a gente pega a história, onde algumas vertentes da própria ciência política, eles negam a história, a partir do momento que a gente pega a história e analisa de onde surgiram essas mazelas sociais, a gente fala sobre racismo, sobre xenofobia, sobre LGBTfobia, sobre machismo, os principais lugares onde isso nasceu, ou se não nasceu onde foi legitimado, foi na academia. E aí, quando a gente vê, historicamente, quem é que ocupa esses lugares na academia, os lugares de tomada de decisão mesmo. Quando eu falo tomada de decisão, eu falo coordenação, eu falo direção de instituto, eu falo reitoria, eu falo professores. Você vê, por mais que você tenha uma ampliação no debate sobre questões raciais, depois do Black Lives Matter, onde você tem uma ampliação desse debate, onde você só tem uma ampliação do debate depois que acontece um assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Sendo que uma semana antes, o João Pedro, de 14 anos, foi assassinado em casa. A polícia tentou forjar que ele era traficante. E isso não tem um debate fortificado no Brasil. E que a gente precisa que uma outra pessoa nos Estados Unidos morra sufocado para que isso tenha alguma relevância, a gente já vê um grande problema aí. Sabe? Cadê E onde é que está a política? Essa política está em tudo isso. A gente tem um silenciamento da negritude no Brasil. Sabe? A gente precisa que tenha uma potencialização de um movimento no exterior, nos Estados Unidos, onde o próprio Brasil se espelha.
em muitas coisas nos Estados Unidos. Inclusive, eu estou até lendo um livro da Angela Davis, que é a Democracia da Abolição, onde ela questiona até sobre essa democracia. Que democracia é essa, que é tanto espelho para muitas nos Estados Unidos, que ela permite a tortura? Que democracia é essa que, historicamente, foi tirado dos negros o direito à fala, o direito a voto, o direito a ser considerado cidadão? Que democracia é essa que, mesmo tendo grandes problemas judiciais, de investigação, onde tem um grande carceramento de pessoas negras, as pessoas que são presas, elas param de ter o direito a voto. E aí, quando você vê quem é que ocupa o maior lugar dentro das penitenciárias, dos cárceres nos Estados Unidos, são pessoas pretas. Então, essa mobilização para você tirar o direito de voto de pessoas negras é uma mobilização para você evitar que pessoas negras promovam uma revolução, promovam uma mudança de pensamento, uma mudança no status quo. Então, sempre vão existir mecanismos para que, por mais que eu diga assim, tome, você pode falar. Quando eu começo a falar, você tira não. Mas isso você não pode falar porque você está indo contra aquilo que eu estou querendo que você fale. Então, teoricamente, essa democracia que a gente... É uma ideia minha, uma observação minha. Essa democracia, esse direito, essa liberdade que a gente vive, nada mais é que uma falsa democracia, uma falsa liberdade, uma ideia de democracia que a gente tem que ela silencia indígenas, ela silencia negros. Por mais que tenha um maior número de negros que estejam... Saiu uma pesquisa que parece que tem, não sei se com 54 ou 49, alguma coisa assim, de candidaturas de pessoas negras. Aumentou vertiginosamente comparado antigamente. Mas se a gente for parar para pensar, as últimas eleições no caso, mas se a gente for parar para pensar, quem são essas pessoas ditas negras? E ao mesmo tempo que aumentou o número de negros, aumentou o número de pessoas que mudaram sua autodeclaração. E a gente tem um exemplo na Bahia do ACM, que mudou, ele e a mulher dele mudaram a autodeclaração de brancos para pardos, onde eles são nitidamente brancos. Mas aí no Brasil tem aquela ideia de você tem a autodeclaração, então não posso questionar de que você se autodeclara. Mas aí a gente também começa a ter uma discussão sobre a conveniência. E aí, como é que essa discussão vai entrar nesse âmbito da política? Como é que a gente começa a discutir a conveniência? E aí a gente também tem que ter cuidado, tem que ser, mais uma vez, estratégico, porque esse nosso discurso sobre a conveniência pode ir contra a gente quando a gente fala sobre essa autodeclaração, sobre pessoas negras, sabe? Então, eu observo que esses mecanismos que a branquitude tem, essa branquitude do poder, para que eles nunca saiam dali. E que sempre estejam ali. E que eles sempre tenham o discurso de que eu estou aqui e eu posso lutar por você. Não preciso que você esteja aqui para lutar por mim. Entendeu? Então, eu vejo muito isso. Que por mais que tenham nos dado não, né? Porque a gente sempre teve esse direito, mas por mais que eles tenham dado um espacinho para a gente ter subido no palco, o microfone eles só passam para a gente quando a gente vai falar aquilo que eles querem que a gente fale. E quando a gente começa a falar aquilo que eles não querem que a gente fale, o microfone é tomado, então é desligado. Como acontece várias vezes dentro dos congressos, dos parlamentos. E isso acontece, inclusive, dentro da academia, quando a gente resolve falar sobre negritude. Onde o que a gente fala sobre negritude é silenciado. Não, isso não é ciência. Ah, porque tem muita subjetividade, mas a ciência não surge da subjetividade. Então, como é que você tira isso, sabe? Como é que você nega? Então, se eu tiro a subjetividade, como é que eu vou discutir sobre racismo, sobre machismo, sobre sexismo, sobre misoginia, sobre LGBTfobia? Então, por mais que tenham todas essas dificuldades, eu acho extremamente importante a gente estar nesses lugares para a gente questionar essas pessoas e tomar esses espaços para que a gente consiga futuramente, as próximas gerações, fazerem aquilo que a gente está lutando para que consiga fazer hoje. Eu acho que é... Exatamente. Nossa, Gabriel, muito bacana. Porque a palavra não é dada, né? Para esses grupos, a palavra é tomada mesmo, é tomada na base da luta, e muitas lutas com muito sangue derramado. Não foi fácil, não. Acho que no Brasil, eu não sei se Maísa concorda, talvez seja um dos países, não sei se outros países da América Latina, não tenho muito conhecimento sobre os outros países, mas o Brasil talvez seja um país em que nenhum direito trabalhista, nenhum direito relacionado ao povo negro, ao povo indígena foi dado, mas sim tomado a partir da institucionalização
se deu esse direito, mas esse direito veio aí de um percurso de muita luta, de muitos grupos que tiveram aí que colocar teçado, inclusive, né, na cara dos homens brancos para conseguir tomar esses direitos. Então, é muito isso que você falou. A gente, antes de passar para a Maísa, tem um comentário do G. Lucas Trindade, que ele fala assim: na minha opinião, no meio acadêmico, é o lugar onde as vozes minoritárias são as mais silenciadas. Os brancos não querem perder seu espaço de privilégio e poder. Maísa, o que você fala sobre essa questão dessa palavra dada e da palavra tomada? É muito importante, é muito interessante que Gabriel comece falando a respeito da universidade, porque a universidade supostamente é um espaço democrático. É o espaço mais democrático e mais progressista. Existe esse imaginário de que na universidade só tem esquerdistas, mas não é bem assim. Não é bem assim. Assim como em todos os espaços institucionais do país, a universidade, como ele bem disse, né, é ocupada nesses mais altos cargos de tomada de decisão, é ocupada por pessoas brancas que decidem a vida institucional, a vida acadêmica de todos, né? Não há paridade entre docentes, técnicos e discentes, não há paridade de voto. Então, ela está aquém do que é a democracia burguesa, a universidade. Ela não chegou ainda nem na democracia burguesa. Assim, então, como nós sabemos nos últimos anos, com as políticas públicas implementadas pelos governos petistas, mas que foram forjadas e conquistadas pela luta do movimento negro, dos movimentos negros brasileiros, essa universidade passou a ser mais ocupada por pessoas negras, assim, em suas fileiras. Hoje a universidade tem mais estudantes negros, tem mais estudantes indígenas, mas ela ainda é um espaço que precisa ser disputado e muito disputado, porque ainda que algumas pessoas se incomodem, por que vocês ficam tocando nesse assunto, de que porque não tem nenhum negro, é necessário que se diga e se repita o tempo todo, por que não tem nenhum negro nessa mesa? Por que não tem nenhuma mulher indígena nessa mesa? Por que não tem nenhum LGBT? É necessário, pode ser incômodo em alguma medida para quem não estiver contemplado naquela identidade apontada, mas é muito mais incômodo para quem sofre a violência simbólica de ser excluído. E é muito mais incômodo, é muito mais perverso para quem é excluído ser morto. Assim, é terrível ser morto por conta de uma violência simbólica, porque a violência simbólica da exclusão, ela sustenta a morte, o assassinato político, o assassinato completamente banalizado de pessoas negras, de pessoas indígenas. Quantas pessoas são mortas diariamente? Sequer a mídia noticia, sequer escândalo, porque é algo comum, é algo dado como natural, justamente porque essas pessoas, que são maioria na população brasileira, não têm acesso a esses espaços públicos de poder. E esses espaços públicos de poder, a começar pela universidade, um congresso nacional, uma televisão, um jornal nacional, uma novela, esses espaços públicos não são ocupados pela diversidade do povo brasileiro, são excludentes, são racistas, são misóginos e precisam ser disputados. Precisam ser disputados porque nenhum direito é dado voluntariamente pela branquitude colonialista. Assim, sempre são as pessoas brancas, ricas, que se tomam como universais, e os outros são os identitários. Sempre é o homem branco, e eu não estou me referindo única e exclusivamente à extrema-direita. Essa disputa precisa ser feita no nosso campo de esquerda,
no nosso campo progressista, porque sempre são homens brancos, velhos, acadêmicos, que falam por todos como se tivessem um conhecimento universal sobre tudo. Quantas vezes a gente vem assistindo algum debate acadêmico, algum debate político, e as pessoas, uns homens que se tomam como, assim, conhecedores Como de tudo, norma, de todas as realidades, como norma, assim, falam coisas absurdas. Há muito pouco tempo eu estava assistindo a um debate, e uma pessoa falou, e um homem branco, velho, falou, assim, um acadêmico falou, que bom que o Gustavo Petro, na Colômbia, tinha dado espaço para Francia Marques ser vice. Aí eu fiquei indignada, eu comentei ali como uma pessoa anônima, assim, Francia Marques, assim, como se Francia Marques tivesse sido assim, contemplada por Gustavo Petro. Francia Marques é uma liderança excepcional, fenomenal na Colômbia. Sem ela, Gustavo Petro não teria ganhado a eleição. Ele já tentou ganhar a eleição antes, então ela teve uma votação altíssima nas prévias. Então não é por acaso Sim. que ela está ali, não foi concedido a ela, ela conquistou essa liderança e ela tem uma maioria política, ela tem base social, e essa base dá sustentação para que ela se alce e que ela levante a voz em nome dessa população que durante todo esse tempo nunca se viu representada numa presidência da República. Então, assim, a gente precisa sempre questionar até os nossos aliados e apontar, não, você está sendo racista, você está sendo misógino, você está reduzindo a importância de certas pessoas também em razão daquilo que elas são. Eu digo que, sobretudo, em razão daquilo que elas são, sabe? Porque será que ele teria dito isso se fosse um vice branco, um vice empresário rico? Não, assim, o Gustavo Petro deu, que bom que deu essa, como se fosse assim um presente, uma concessão, sabe? E não é bem assim, não. É tudo conquistado com muita luta, com muita dificuldade. E a pessoa não conquista nada só. Ela tem uma base de sustentação, ela tem uma história ali por trás dela. Nossa, você tá... Pode falar, Gabriel. A Angela Davis, ela, nesse livro, inclusive, que eu demorei uma vida para ler, ela fala mais ou menos sobre, não na perspectiva americana, na época do 11 de setembro, o governo Bush e tal, sobre essa mudança de personagem, sabe? No caso, ela fala sobre os torturadores e quem são torturados, quando ela fala sobre que vazaram fotos da prisão de Abu Ghraib, onde os presos políticos estavam sendo torturados e tal, e ela fala sobre essa mudança que fulano, que o branco, ele me colocou naquele lugar, que o branco fez isso, que o branco deixou de ser o vilão e passou a ser a vítima. Ela diz um exemplo eu esqueci o sobrenome, acho que é Rodney alguma coisa, onde ele tinha sido feita uma filmagem, onde ele foi espancado pela polícia, mas os advogados, enfim, a mídia, conseguiu fazer com que fosse ele o grande vilão. Ele tivesse agredido e por isso ele mereceu tomar aquele tipo de investida da polícia, sabe? Onde nitidamente ele só apanhou da polícia. Então, isso que a Mesa falou é muito, 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 muito verdade. Parece que eles mudam as coisas de lugar para se colocar naquele lugar de privilégio e manter o status quo de que nós somos privilégios, nós estamos te dando esse presente para que você possa falar, porque nós somos tão bons, nós somos aquelas pessoas que, sabe, nós somos antirracistas, nós somos antimachistas, tá vendo como eu sou? Tô te dando essa minha fala. Olha como são pessoas benevolentes, pessoas iluminadas. É mais ou menos esse discurso que eu vejo também. Nossa, e a Maísa falou sobre Francia Marques, a gente fez um pequeno trabalho de levantamento de dados sobre como que a Francia Marques era noticiada dentro do espaço da mídia hegemônica no Brasil, né? E dentro da mídia hegemônica lá na Colômbia. A gente vai ver diferenças, mas uma diferença muito interessante, e aqui talvez seja uma questão bem bacana de a gente colocar,
como é que esses lugares que Maísa e Gabriel estão falando, né? Desse lugar de movimento, de luta, de disputa política, de identidade, de tomada da palavra, de tomada, de ocupar esses lugares institucionais onde se demandam e também se produzem poder, né? Então, a gente tem ali, na análise do discurso, a gente tem essa de alguma forma, formação de olhar para como é que isso se materializa na língua, né? Então, como é que a denominação, quais os adjetivos são utilizados? Às vezes as pessoas dizem assim, mas será que realmente isso é racismo? Será que realmente... Como identificar? Né? Como identificar o que é racismo? Como identificar o que é misoginia? Como identificar que um determinado sujeito político está se aproveitando, cooptando as lutas identitárias, sociais, para benefício do status quo da branquitude? Né? Como é que eu, Josemara, Gabriel, Maísa, como é que... Falem para a gente como é que a gente pode encontrar esses lugares onde está se produzindo esse tipo de poder, de silenciamento, de exclusão, né? De cooptação das nossas lutas. Como é que a gente identifica isso para quem não é da área? E talvez, acho que um lugar comum para Gabriel e Maísa, talvez falarem um pouquinho sobre isso, será como isso se materializa na língua, né? Na palavra. A gente está falando sempre essa questão de palavra e não é à toa. Como é que isso se materializa na linguagem, né? Seja ela linguagem verbal, icônica, seja ela uma linguagem que se dá por meio da arquitetura, por exemplo, né? Eu lembro que numa das entrevistas com a Francia Marques, eu não sei se vocês assistiram, perguntavam se Vivir Saboroso era ela estar morando na casa presidencial. Então, como se isso fosse dado a ela, como se estar nesse lugar onde o branco sempre esteve, esses lugares de poder, seria isso. Viver saboroso na ideia muito capitalista e neoliberal de que é uma coisa individual e não coletiva. É o sucesso alcançado por si só, né? E ela vai lá e quebra esse tipo de ideia e diz assim, não, viver saboroso é ter dignidade, é ter uma casa, ter trabalho, ter estudo, ter oportunidade, é ter a ideia de coletividade reinando dentro do setor social. Então, são essas coisas que a gente tem que prestar atenção, que o Gabriel muito bem fala, que se questionem quantas pessoas negras estudaram com vocês dentro do espaço da escola. Em que lugares essas pessoas negras, indígenas, moravam na cidade onde você mora? Quais eram os bairros das quais elas estavam ocupando essas moradias? Quantas vezes elas tiveram dificuldade em enfrentamentos de terminar a graduação, coisa que para você, por exemplo, como uma pessoa branca que sempre teve privilégios, vamos dizer assim, pai e mãe trabalham, ganham bem, salários mínimos, 5, 6 salários mínimos, você nunca passou. Então, para pensar um pouquinho, que é isso que Gabriel e Maísa falam, parem para pensar um pouquinho, que quando a gente para fazer essas perguntas, a gente começa a ter uma resposta e uma visão mais geral desse cenário. Eu acredito que Maísa e Gabriel vão falar muito mais sobre isso agora. A Maísa publicou um livro, deixa eu lembrar aqui para não falar o nome, deixa eu mostrar aqui para vocês, só a capinha. É um livro que pela capa já provoca, que é Silenciamento e Tomada de Palavra, de Evo Morales e Lula da Silva. Eu queria, assim, que você, Maísa, falasse um pouco desse livro para a gente, qual a perspectiva do livro, né? De onde é que você parte para falar sobre isso? De antemão, eu já sei que não se trata necessariamente de sujeitos biológicos, Lula e Evo Morales, mas sim de sujeitos políticos, sociais, históricos, né? Construídos dentro da história, como Lula da Silva e Evo Morales. Fala um pouquinho para a gente desse livro, por favor.
Eu vou retomar o que você acabou de falar, Josi, sobre como é que como essas exclusões, preconceitos se dão na materialidade da língua, que é exatamente de onde eu parto para escrever essa tese, que é o seguinte: algo extremamente banalizado aí nas redes sociais, nas ruas, essa questão de, por um lado, pessoas que se identificam, que gostam do Lula e tal, que passam a tratá-lo como... Que passam não, que sempre trataram, que sempre o trataram como companheiro Lula, mesmo quando ele era presidente. Isso sempre me chamou a atenção. E isso por um lado, e por outro lado, pessoas que o nomeiam como nove dedos, cachaceiro, não sabe falar, e por aí vai. É algo que permanece aí no debate político tão raso que nós temos no país. É algo que pode passar como trivial, mas não é. Mas não é trivial. Porque que tipo de pessoa que consegue rir de alguém que sofreu um acidente de trabalho e perdeu um dedo? E por que cachaceiro é algo pejorativizante? Por que chamar alguém de cachaceiro? Será que a gente já viu em algum momento, você toma vinho, você é um... Alguém fala de modo... Você é vinheiro. Alguém fala com desprezo. Alguém fala com desprezo de alguém que toma vinho, que prova os melhores vinhos requintados, vinhos franceses, vinhos... Sabe? Assim, esse tipo de xingamento, esse tipo de qualificação do Lula é arraigada, tem um preconceito social, um preconceito de classe arraigado. Porque quando você para pensar, quem bebe cachaça? Quem trabalha em fábrica e está sujeito a perder um dedo numa máquina? Sabe? Quem fala como o Lula fala? Quem, sabe? Quem passa por esse processo que ele passou, que foi retirante e viajou no pau de arara para chegar em São Paulo, que migrou para São Paulo, sabe? Então, quando você começa a fazer uma série de relações com o que isso significa socialmente, a gente vê que esse ódio a essa figura, que também parte de um certo segmento da esquerda também, em alguma medida, é um ódio de classe, é um ódio social, é um ódio daquilo que ele representa. Então, por isso, como tu disseste, eu não trabalho com ele, com o Evo, como indivíduos, mas como sujeitos históricos. Eu fiz uma certa análise comparativa com o que acontece com o Evo lá. O Evo é o índio, não sabe falar, sabe? Não sabe se portar, não sabe se comportar. Sendo que na Bolívia a maior parte da população é indígena. Se tem 36 línguas indígenas na Bolívia. Aimaras, quechuas, morrenhos, guaranis, urus e tantos outros. E nunca se teve um presidente indígena, e isso é completamente... Nunca se tinha tido antes, né, antes do Evo Morales. Então, é algo completamente banalizado nas nossas sociedades latino-americanas, que os brancos sempre governem para todos. Agora, no caso do Lula, o Lula é um homem branco, mas é um homem nordestino. A nossa identidade nordestina é extremamente estigmatizada nacionalmente. Isso se deve também ao fato de que nossa região é mais miscigenada, não é tão branca como o Sul, não é tão branca como o Sudeste. Se deve a isso também. Quais são nossas origens? Um Silva, um Pereira... Bom, eu não tenho avô, um avô italiano,
eu não tenho um sobrenome alemão, sabe? Essa distinção social, essas distinções sociais, elas movimentam a política nacional. E é incômodo que se fale sobre isso, porque isso é fundante nesse debate. Por que certas pessoas podem ocupar certos espaços, e aí a gente volta para o mesmo ponto. E por que outras têm esses espaços como dados e como naturais. Bom, é um homem de paletó e gravata branco do Sudeste, ele pode estar em qualquer lugar que ele é legítimo. Mas um operário retirante nordestino não pode. Mas uma mulher tupinambá não pode. Mas uma mulher guajajara não pode ser presidenta da República. Mas um homem negro baiano não pode ser presidente da República, sabe? E essas identidades e essas pessoas sofrem esse entrelaçamento de estigmas por conta do entrelaçamento dessas identidades que são mobilizadas tanto para uma legitimação política como para uma descredibilização. Porque, bom, eu posso falar sem ser questionado por ser homem branco, eu tenho esse espaço como natural. Agora, uma outra pessoa, quando é uma mulher a falar, uma mulher negra, acontece o que aconteceu com Marielle Franco. Eu vejo o assassinato político de Marielle Franco como emblemático, porque, e é óbvio, e isso que eu estou falando, mas é preciso que seja sempre repetido por diferentes pessoas, que foi um recado, foi uma mensagem, foi mais do que uma ameaça, foi uma execução de uma ideologia fascista que diz, bom, você é mulher, preta, lésbica, da favela, de esquerda, você não deve estar na política. Seu espaço não é na política dos homens brancos, conservadores. Então aquilo foi, ainda que essa família que hoje ocupa essa presidência da República, ainda que eles não tenham absolutamente nada a ver com esse crime, ainda que eles não tenham, mas o discurso que sustentou a mão daquele que atirou em Marielle Franco foi o discurso fascista, foi o discurso racista, machista dessa família e dos seus aliados, dos seus comparsas. Então, como a gente bem sabe, o discurso, ele sustenta as práticas sociais, né? Então, é sempre importante que a gente esteja aí questionando, sempre, pode parecer banal, pode parecer incômodo, mas é importante sim que a gente sempre esteja demarcando posição e também se colocando e também recuando no sentido de que, se eu estou em um ambiente em que eu estou promovendo, o que tem pautado as minhas escolhas para organizar certos eventos na universidade, que é o nosso campo de atuação? Por que eu, quando tenho condições de organizar algo que seja mais diverso, por que eu sempre vou escolher as mesmas pessoas? Vou convidar um professor lá da França para falar sobre interseccionalidade, uma francesa parisiense lá sei lá de que instituição, para falar sobre feminismo, para nos ensinar o que nós somos, o que nós vivenciamos. Então a gente pode, assim, é muito provável que a gente não chegue a esses espaços aí públicos de poder mais centrais, mas a partir dos nossos espaços, das nossas vivências e dos locais onde nós trabalhamos, nós também podemos operar pequenas mudanças, pequenos deslocamentos. Isso. E falando em pequenas mudanças, Gabriel, eu acho que isso que Maísa traz, isso, para mim, assim, para a gente, tem uma fala muito conhecida, Maísa vai lembrar da análise do discurso, que é o seguinte, é um ditado chinês, né, que vai ser muito citado em um dos livros, que diz assim, quando
quando alguém aponta a lua, o idiota, né, nesse sentido mais pejorativo do ditado, o idiota olha para a ponta do dedo. E aí a discussão é, por que não olhar para a ponta do dedo? No sentido de, em vez de olhar para aquilo que já está dado, aquilo que é o dado em si, o fato inquestionável, por que a gente não olha para os gestos de designação, para aquilo que está fazendo a gente olhar para determinada situação e moldando o nosso olhar para olhar para aquilo, né? Moldando a nossa opinião, formando as nossas opiniões. E a gente, Gabriel, sabe que, infelizmente, como você muito colocou, sabe que esses lugares, esse dado, esse fato inquestionável, por muito tempo, quando ele começa a ser questionado, ele é confrontado também. É a tentativa de tirar, como você falou, de tirar o microfone de você. Eu te dou um pouquinho, mas epa, não fala sobre isso não. Isso não fala não. Então, o que você vem aí trabalhando dentro das ciências políticas acerca dessa questão? Acho que falar um pouco sobre essa questão de identidade. Depois eu gostaria de ouvir vocês dois, né? Você falou sobre a questão a ACM, foi a ACM que você falou? Que se declarou como pardo? Foi ele, a mulher dele, recentemente, estava até rolando um monte de meme zoando com essa situação de que duas pessoas nitidamente brancas mudaram a autodeclaração para negras. E uma coisa que a mesma me falou que eu fiquei muito pensativo foi sobre a morte da Marielle, que também acaba entrando no que você perguntou, sobre até onde a gente pode falar e até o que a gente pode falar. Fazendo uma analogia, fazendo uma ligação histórica, Martin Luther King e Malcolm X morreram exatamente por isso, por questionarem um status quo, por questionarem uma hegemonia, por questionarem um imperialismo. E a Marielle morreu exatamente por isso, por questionar um status quo, por questionar... Então, a ideia que eu vejo muito é que a gente pode falar até certo ponto. E se a gente passa desse ponto, se eles não conseguem nos calar por bem, eles vão nos calar por mal. E a partir desse momento vão nos pegar, que foi o que fizeram com o Malcolm X, foi o que fizeram com o Martin Luther King, que foi o que fizeram com a Marielle, tentar difamar a imagem, colocar como pessoas extremamente problemáticas, como pessoas que fizeram isso, aquilo, trazer elas como não exemplo, em que o exemplo são eles, ao mesmo tempo que eles acabam silenciando e apagando todo o processo de tortura, todo o processo de imposição, todo o processo de desumanização que eles promoveram, sabe? Então, eu fiquei observando muito isso, e é o que eles fazem, acabam fazendo com o Lula, por exemplo. Por mais que seja um homem branco, é um homem que veio do Nordeste. E eu lembro que quando eu era mais novo, eu escutava que o Lula, ele se automutilou porque ele precisava ter os benefícios que se dá por acidente de trabalho. E aí eu fico pensando, a história que se cria para poder deslegitimar uma pessoa que está querendo desfazer um status quo. Então você acaba tirando esse lugar dele, que ele tinha uma visibilidade, ele é carismático, ele, por mais que ele não fale direito, por mais que ele fale errado, não fale do jeito branco de ser, ele tinha um alcance muito grande, ele conseguia mobilizar massas. E isso, visto por aqueles que detêm o poder, é muito perigoso. Porque, como o Aimé Césaire fala, o maior medo do capitalista, o maior medo do branco é quando o proletariado resolve fazer uma revolução. E quando ele resolve fazer essa revolução, é mostrar para as pessoas que aquelas pessoas que estão colonizando, elas não são aquele santo que eles sempre mostraram que são. E que os verdadeiros demônios não são aqueles que são colonizados, mas são aqueles que colonizam. Então, é um medo de você perder o amor de uma população, é um medo de você perder uma boa imagem. Então, para você não perder essa boa imagem, eu vou fazer com que essas pessoas que eu colonizei continuem à margem da sociedade, para dizer que vocês precisam de mim, eu, uma pessoa branca benevolente, que tenho o fardo da branquitude, que é levar a civilização para todo mundo. Eu preciso que vocês confiem em mim e para a destruição desses que querem nos destruir.
Então, eu vejo muito isso, isso dentro da própria faculdade, da própria academia. Quando eu falo assim, quando eles falam que nós somos progressistas, mas progressistas até que página? Até a página de vocês falarem aquilo que a gente quer falar, até a página que a gente não pode falar aquilo que vocês estão fazendo errado. Qual é a página? Até que página vocês são realmente progressistas? Até que página vocês realmente vão nos... Porque, querendo ou não, também é muita ingenuidade achar que a gente não precisa, nós, enquanto negros, não precisamos da ajuda dos brancos, porque eles detêm o poder. Mas entender assim, até que página vocês vão nos ajudar a conseguir um direito que é nosso que vocês tiraram, sabe? Então... Mas como de... Pode falar. Não, só não queria perder isso, porque é isso, Gabriel. Numa live que nós fizemos com a Conceição Evaristo, ela fala exatamente isso. O problema do racismo não é da pessoa negra. O problema do racismo é da pessoa branca, porque é ela que impõe sobre o corpo uma fronteira. Quem fala muito disso é o Malcolm X. Porque, assim, na mesma época que surgiu Martin Luther King, surgiu o Malcolm X. Só que o Malcolm X no norte, onde, teoricamente, a negritude era livre, ela todo mundo igual, todo mundo feliz. E no sul, que foi onde estava Martin Luther King, onde os negros eram... As leis de Jim Crow eram mais... Tá acabando o tempo da live, falta 1 minuto e 56. Ai, meu Deus do céu! Gente! Só terminando assim, eu até perdi o que eu estava falando, porque esse negócio me chamou muita atenção. Mas para você ver como essa linguagem ela funciona, sabe? De você destruir movimentos para se manter no poder. Eu acho, ao mesmo tempo que é interessante, curioso, é muito depreciativo, sabe? É muito cansativo. Você tá lidando com isso, você não consegue fazer basicamente nada para mudar, porque você não tem poder para isso. E quem tem poder Tá faltando... não te ajuda. Exatamente, está faltando exatamente fazer esse tipo de reflexão, né? Tá faltando quanto tempo, Gabriel? Agora faltam 1 minuto e 5, 4, 3. Tá. Então, olha, Gabriel, Maísa, tinha muita coisa. Tinha uma pergunta do Alan que falava sobre essa questão do controle social relacionado à educação. Acho que a gente acabou falando um pouco sobre isso, né? Tudo isso tem a ver com a educação, desde a escola até a graduação, pós-graduação, porque isso vai se repetindo, né? Se a gente não faz esses questionamentos, e tem que entender que está entrelaçado, raça, gênero, classe, não dá para falar de raça sem falar de gênero e classe e todos esses entrelaçamentos. Eu só queria agradecer, Maísa, Gabriel, por vocês estarem aqui. Gabriel, depois a gente conversa como é que essa live pode ficar disponível para todos que não vão poder assistir agora no ao vivo. Maísa, obrigada. Só 10 segundos, um tchau para todo mundo. Obrigada. Um prazer, gente, um prazer. Se quiser, dá para... Gabriel. Só para... Vai fechar.